que frequência você compra, usa e joga fora alguma coisa? E depois do descarte, você acha que é de sua responsabilidade o destino desse lixo? Se você disse não, está muito enganado. A maioria de nós entendemos que fazer o descarte adequado do nosso resíduo, colocar na lixeira para que o caminhão possa levar, esse simples fato está nos eximindo da responsabilidade. Isso não é verdade, né? O que ocorre é que nós somos responsáveis por aquilo que geramos, inclusive quando ele é descartado no aterro ou até mesmo quando ele vai para alguma cooperativa. Ele ainda continua sendo uma responsabilidade nossa. O Índice Nacional de Reciclagem é de apenas 3%. Isso significa que 97% de todo o papel, vidro e plástico que podemos reciclar vão parar nos lixões e aterros sanitários do país. A gente foi acostumado a jogar tudo fora, né? E veja, nós falamos de consciência, de resíduos, de reciclagem desde a década de 60. O primeiro relatório ambiental publicado dizia: os recursos naturais eles são limitados. Então existem limites para o desenvolvimento econômico. Nós falamos de educação ambiental desde a década de 80 e ainda estamos, de uma certa forma, patinando no princípio básico, que é a separação do resíduo, a redução do consumo para melhoria da qualidade ambiental. Reciclar significa transformar, dar um novo destino, uma nova utilidade. A reutilização do que vai para o lixo não é muito antiga não, viu? Isso porque até metade do século XX, países como os Estados Unidos e a Europa jogavam grande parte do seu lixo em mares e rios. Já a Revolução Industrial modificou o lixo que geramos. A mistura dos orgânicos, plásticos, eletrônicos e produtos químicos da indústria nos obrigou a descobrir alternativas. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo vai se transformar, né? Então, nós temos constante transformação da matéria. Em biologia, aí a gente tem outra definição que estabelece que os ecossistemas eles têm a capacidade de se autorregenerar, autodepurar. O que ocorre hoje, né, depois da Revolução Industrial, a partir dos anos de 1800, é que com o avanço da tecnologia, nós temos gerado mais resíduo do que a natureza consegue, de uma certa forma, depurar e retroalimentar o sistema. Cada brasileiro gera em média 1 quilo de lixo por dia. No final de um ano, o total chega a quase 80 milhões de toneladas. O grande problema está na destinação de todo esse material. Grande parte vai parar em lixões, por exemplo. Apenas 59% desse lixo tem destinação correta, por exemplo, em aterros sanitários como este. Ele vem desde 1993. Né? A cidade dispunha de lixo aqui, começou como um lixão, o conhecimento da época era muito pouco e o aterro sanitário é caro. Às vezes, muitos municípios tinham lixões por desconhecimento e falta de capacidade financeira. Em 2002 se começou a recuperar o aterro, né? E aí ele passou a ser um aterro controlado. Hoje ele é considerado um aterro sanitário, né? Toda a tecnologia moderna foi aplicada no aterro e é recuperado, criou-se estabilização, criou-se as drenagens internas, onde o chorume é captado e vai para uma lagoa também de deposição. O gás é queimado em flares também, então foi criada essa situação. Há controle de ave e fauna, né, onde evita-se os vetores, evita-se aves e animais de percorrer a área do aterro. O aterro sanitário ele é necessário porque nem todos os resíduos são recicláveis, né? Então, nós temos alguns resíduos que podem ser reciclados
mas temos os rejeitos e eles não têm o que se fazer com eles, né? Então, eles são destinados para o aterro como uma forma de tratamento do resíduo. Só nesse aterro sanitário, que fica na cidade de Jacareí, no interior de São Paulo, chegam por mês cerca de 5.000 toneladas de resíduos. A partir do momento que ele deixa o lixo no aterro, na frente de lixo, um trator especial empurra o lixo e já compacta ao mesmo tempo. Então ele vai fazendo as passadas com o trator, que é um trator pesado de 25 toneladas, e compacta o máximo possível, que a gente preza a redução de volume, porque senão o aterro ele acaba muito rápido. Então a principal ideia é compactar o máximo possível. A partir do momento que já chegou na finalização da compactação, pela experiência do pessoal acha que já está bom, aí vem um caminhão com terra e a terra é disposta em cima da massa de lixo e é onde ele é coberto, né? A partir do momento que ele é coberto, aquela célula ela já está encerrada. Para garantir a segurança ambiental do local, diariamente várias medidas são adotadas. São 2 cuidados principais que a gente tem. O chorume, ele é todo captado por uma rede de drenagem interna e ele é destinado a uma lagoa de estabilização, onde esse material vai ser coletado, esse chorume vai ser coletado e vai ser levado para tratamento fora daqui. Com relação aos gases, a gente tem um flare onde ele é queimado. Com relação à massa do aterro, ele tem um acompanhamento mensal por topógrafo, onde é feito o geomonitoramento, que a gente chama, que é para ver se a massa está estável, se a compactação está sendo bem feita e se não tem risco de escorregamento. O aterro recebe também resíduos da construção civil. Nesse espaço, eles reciclam grande parte do material. Os resíduos são transformados em blocos para a pavimentação de praças da cidade. O material de construção civil, ele é separado, né? Ele tem uma coleta separada, né? Ele não pode ser colocado no aterro sanitário. Existem locais que usam o aterro de inertes como uma forma de tratamento, mas aqui optou-se por fazer a reciclagem do resíduo. Então, o resíduo ele é triturado, né? Aí gera diferentes tamanhos, né, do material agregado, e esse material ele é utilizado para produção de piso. A gente produz os blocos, né, o bloquinho. Esse bloquinho ele é utilizado para a reforma de praça, construção de praça. Vilões quando falamos de materiais que poderiam ser reciclados e na maioria das vezes não são, está aqui na minha mão, olha, é o plástico. Esse copinho descartável aqui a gente encontrou aqui na praia, jogado aqui na areia. Você sabia que o Brasil é o 4º maior produtor de plástico do mundo e apenas 1% desse plástico é reciclado? Na maioria das vezes ele vem parar aqui, olha, nas praias, deixado principalmente pelos turistas. Por ano, mais de 10 milhões de toneladas de lixo vão parar aqui, ó, no oceano. A gente tem assim um mapeamento constante, né, do lixo no litoral norte. O Instituto Argonauta monitora cerca de 140 praias diariamente aqui em toda a região. E a gente faz um retrato do lixo e a gente diagnostica que grande parte do lixo é deixado sim pelo frequentador da praia, né? Pelo usuário da praia, que é o turista ou mesmo a população local. O saco plástico, a garrafa plástica e o copo plástico, né? Que a gente chama de descartável, né? Que o americano chama de single use. Esse é o grande vilão. Porque é aquele lixo que a pessoa não vai reaproveitar, ela descarta indevidamente e aquilo vai causar um grande mal. O lixo é um problema quando mal administrado e mal colocado, né, mal dispensado, ele é um problema em todo lugar. Nos mares, ele se torna especialmente preocupante porque, ao contrário da selva ou da cidade, onde a gente enxerga o lixo, nos mares ele submerge,
muitas vezes flutua, mas grande parte do lixo submerge e vai atingir a fauna marinha que se alimenta desse lixo achando que é o alimento dela, né? Então, ele causa uma grande mortalidade nos animais marinhos. Todo esse material de plástico, linha e restos de metal foram encontrados dentro de uma tartaruga. Já essa rede de pesca ficou enroscada e matou outra tartaruga. As tartarugas marinhas, né, são grandes vítimas, né? A gente tem um enorme número de ocorrências de tartarugas com conteúdo estomacal com lixo. Em alguns casos, a gente chega a constatar que o lixo levou à morte do animal porque para o tubo digestivo, né? Por exemplo, recentemente a gente também achou um pinguim, que foi um dos primeiros casos no mundo registrados de um animal que morreu já com o lixo da pandemia, que é uma máscara de proteção que o animal ingeriu e morreu por causa dessa máscara ter obstruído o estômago do animal. Já esse golfinho morreu depois de passar dias com uma tira de chinelo prendendo seu bico. E aí ele também sofreu até morrer muito tempo porque ele não podia se alimentar adequadamente. Inclusive isso causou uma deformidade no osso do rosto do animal, sabe? Muito triste ver um animal sofrendo por causa de uma pessoa que não soube dispor do seu resíduo, né? Os animais que estão feridos e que são resgatados pelo Instituto Argonauta em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, vêm para esse hospital marinho. Aqui eles recebem tratamento para se recuperarem e voltarem para a natureza. A gente tem equipes que monitoram a praia diariamente, toda a região, né? São cerca de 2.500 quilômetros por mês de praias que são monitoradas a pé, né? Diariamente. E a gente começou em busca de animais marinhos que estejam precisando de socorro ou registrando a ocorrência, vivos ou mortos. Com esse trabalho, a gente consegue entender quais são os impactos principais da fauna marinha, no caso dos tetrápodes, que são tartarugas, aves e mamíferos, aqui na região. E fica muito característico que o lixo junto com a pesca incidental, uma das principais ameaças. O simples fato de separar o lixo ajuda em muito o nosso planeta. Para se ter uma noção, a cada 50 quilos de papel usado e reciclado, impedimos que uma árvore seja derrubada. Além disso, a cada 1 quilo de vidro utilizado, podemos fazer exatamente 1 quilo de vidro novo. Na natureza, esse vidro demoraria mais de 1000 anos para se decompor. A gente está desperdiçando recurso natural. Os recursos presentes na natureza que nos conferem a possibilidade de sobrevivência, desde o recurso mais básico como alimentação, até os recursos mais tecnológicos, por exemplo, como o celular, eles provêm da natureza e existe um desgaste desse sistema para que eles sejam retirados. 66% das pessoas sabem pouco ou nada sobre coleta seletiva. E quando o assunto é reciclagem, a educação começa aqui dentro de casa. A primeira dica é separar, claro, os reciclados dos orgânicos. Depois, lavar a embalagem antes de colocar no lixo. Essa aqui, por exemplo, já foi utilizada aqui em casa, já acabou, já foi lavada e vai para o lixo dos reciclados. Na casa da Ana, separar o lixo já é um hábito. Eu tento fazer, né, o mínimo possível na minha casa, quer dizer, na verdade, o máximo que eu conseguir, mas que é o mínimo que a gente faz pelo meio ambiente, né? Então, aqui onde eu moro atualmente, tem a coleta seletiva de lixo, então eu separo o lixo reciclável do lixo orgânico na minha casa. Quando eu vou ao mercado, eu normalmente utilizo aquelas sacolas retornáveis, né, reutilizáveis. Evito o máximo usar os saquinhos, né, os sacos plásticos. Quando eu vou optar por alguns produtos, eu sempre opto por aqueles que eu sei que dá para reciclar, que eu sei que dá para reutilizar. Por exemplo, frasco de molho de tomate, de vidro, eu sempre opto por usar o de vidro, ao invés daqueles, né, de plástico e tudo mais. Então, eu tento fazer isso. Inclusive, esses potinhos de vidro eu reutilizo na minha casa, né? Eu uso como potinho de armazenamento. Sempre, tudo que eu posso reutilizar, eu reutilizo, né? Os potinhos de requeijão também, eu sempre procuro comprar os de vidro ao invés dos de plástico. Eu uso como copo.
Cuidado que a Ana tem fora de casa também. Ela adora o mar e até por estar sempre dentro da água, ela acaba vendo a quantidade de lixo que é deixado nas praias. Muitas vezes nós temos uma ideia, né, até uma cultura de viver o hoje sem pensar no amanhã. Né? Nós vivemos numa sociedade imediatista e isso se reflete na maneira como nós consumimos. As pessoas elas precisam parar para pensar no mundo que estamos construindo para nós mesmos e qual legado nós vamos deixar para as futuras gerações. Né? Nós precisamos urgente começar a praticar o consumo consciente. Né? Pensar em preservar o meio ambiente, que não é um recurso infinito. E isso está nos detalhes, está no dia a dia. É a torneira que você deixa ligada enquanto você escova os dentes, é o lixo que você deixa jogado na praia, o papel de bala que você joga da janela do seu carro, né? Os milhares de sacos plásticos que nós usamos. É não praticar a coleta seletiva de lixo. E isso eu falo também para os órgãos competentes, porque, pasmem, né? Ainda há muitos lugares que não possuem a coleta seletiva de lixo. Então, nós precisamos nos conscientizar, o mundo é a nossa casa, nós temos que cuidar melhor dele. E se cada um fizer a sua parte, já vai estar fazendo muito, né? Além de preservar o meio ambiente, o processo de reciclagem ainda pode gerar riquezas para a sociedade. Por exemplo, quando o lixo é transformado em obras de arte. Estas aqui são do artista plástico Jaime Prades. O trabalho mais conhecido dessa fase é o trabalho que faço madeiras recolhendo restos, faço troncos, esculturas como se fossem umas árvores impossíveis de existirem, porque elas tentam se regenerar a partir dos restos das madeiras que eu vou recolhendo em caçambas, restos de armários, restos de mesa, restos de cama, restos de cadeiras, restos de madeira de construção, e aí eu vou agregando isso. A ideia de reutilizar madeiras veio depois de um questionamento sobre consumismo. São 10 anos, mais ou menos, que estou mais envolvido com essa questão dos restos, das caçambas, principalmente. Porque eu tenho todo um processo de reflexão, de pensar a respeito de como nós atuamos como coletivamente em relação às coisas, em geral, mas principalmente a questão da madeira, a questão das árvores, a questão da floresta, a questão também dos entulhos, né? Então, tudo que acontece, como é que a gente vai, de uma certa forma, devorando a natureza, e esses restos que acabam sendo desprezados, mesmo depois que eles foram usados durante muito tempo, o que eles representam simbolicamente. As coisas que são jogadas fora, são consideradas lixo, elas se tornam, de uma certa forma, invisíveis. Que as pessoas, a partir do momento que as pessoas não relacionam o valor dinheiro com a coisa, elas jogam fora. Você sabia que até mesmo o lixo orgânico pode ser reciclado? Existem duas principais formas: a compostagem, que gera adubo para as plantações, e os restos de alimentos, que são transformados em biogás. Nessa hamburgueria, na cidade de São Paulo, tudo que sobra no prato dos clientes e na cozinha vira um gás para aquecer as chapas. O que sobra no preparo e o que sobra no consumo vai para esse biodigestor. Por um processo de digestão anaeróbica, ele gera diariamente de 2 a 3 horas de gás e de 4 litros de fertilizante natural. Esse é um biodigestor que ele aguenta até 4 quilos dia, que é o suficiente para uma sobra de uma hamburgueria como essa, principalmente hoje até um pouco menos por causa do delivery. Qual é a vantagem? Aqui é um bairro que está com muitas obras, está crescendo, então a gente tem muitas vezes perda de energia, falta energia no bairro. Mas a chapa continua funcionando, porque ela não depende de energia. Então já aconteceu várias vezes de ter um apagão aqui no bairro, e aí o pessoal sabe que o hambúrguer do Primata continua funcionando. Então o hambúrguer ele vem comer, que aqui o biogás está ligado na chapa. Aqui tudo é reaproveitado. No processo de transformação do lixo orgânico para biogás, a máquina produz esse líquido que é um forte fertilizante para as plantas. E fertilizante virou quase que um cartão de visita, porque ela distribui as garrafinhas
para as pessoas, é um brinde, como a gente não tem onde usar, não tem áreas verdes aqui, é um fertilizante natural para plantas e pequenas hortas caseiras. Então as pessoas às vezes vêm aqui para pegar sua garrafinha de fertilizante e acaba consumindo também. Além disso, o local também destina corretamente o lixo sólido que é gerado. Este suporte é usado como um pequeno depósito de lacres e tampinhas de refrigerante. Ela tem um display especial que ela consegue armazenar todas as tampinhas de garrafas plásticas, os lacres de latinha e as tampinhas de refrigerante ou cerveja, que são doados para projetos sociais, em troca de projetos que trocam esses lacres por cadeira de roda. Então é uma hamburgueria que tem, além de ter um cardápio super diferenciado, que é um pouco diferente das outras hamburguerias, é muito artesanal, ele ainda tem toda essa pegada ecológica e sustentável. Você pode ver que tudo aqui foi construído com madeira de demolição, foi feito com reaproveitamento de materiais. Seja nos copos, talheres ou canudos, bares e restaurantes são os responsáveis por gerar grande parte do consumo e descarte de plástico. Para tentar diminuir o consumo de plástico, muitos estados proibiram o uso de canudos plásticos em lanchonetes. Era bem comum, né, a gente chegar em um restaurante, em uma lanchonete e já encontrar aquele suporte, né, que tinha ali vários canudos. A gente acabava usando sem perceber muitas vezes, né? Mas olha que a proibição aqui na cidade de São Paulo já existe desde 2019 e muito plástico deixou de ser consumido durante esse período. Isso porque o canudo plástico é responsável por 4% de toda a produção de plástico do mundo. E com isso as lanchonetes tiveram que se reinventar. Nessa aqui que nós estamos, por exemplo, a bebida é servida no copo de metal e é oferecido, caso o cliente queira, o canudo também de metal. A poluição do meio ambiente pelo plástico afeta a qualidade do ar, do solo e da água. Isso porque o plástico absorve várias toxinas e pode demorar mais de 500 anos para se decompor na natureza. Aqui os copos são de metal, então eles não são nem copos de vidro, são copos de metal. E o canudo já, desde que saiu a legislação, já não serve mais, não usa mais canudo. E as pessoas hoje, dificilmente a pessoa pede canudo, nem no delivery vai canudo, se a pessoa quiser ter em casa, porque o canudo não é o vilão, né? O problema é que ele acaba indo misturado, as pessoas não têm o costume de separar o lixo e misturam tudo e acaba indo para um aterro. Então aqui não tem nada plástico que seja jogado fora. Por ser um bairro também tem coleta seletiva, a única coisa plástica que a gente tem são embalagens, mas que a gente sabe que vão para coleta seletiva. Todas essas ações, além de ajudar o meio ambiente, é vantajoso financeiramente para a lanchonete. Quando eu troco o biogás pelo GLP, eu já estou economizando, eu tenho uma economia grande. Eu não tenho o meu lixo, eu gero muito menos lixo, gero muito menos impacto. Todo resíduo reciclável eu reaproveito, eu gasto menos também, então acaba sendo lucrativo. E infelizmente, não deveria ser assim, acho que todos os ambientes poderiam ser assim, mas acabou sendo um marketing verde, porque as pessoas vêm para conhecer o que é ser uma hamburgueria lixo zero, o que é ser uma hamburgueria sustentável. E o que muitas vezes não tem utilidade para você, o que chamamos de lixo, pode gerar renda para muita gente. É o caso dos catadores de materiais reciclados. A Gilda, por exemplo, coordena uma cooperativa há 5 anos na cidade de Ubatuba, no litoral norte. A ideia de fundar essa cooperativa veio quando ela estava se formando em técnica de nutrição. Quando eu comecei a ver a necessidade, eu falei assim, não era só para mim, entendeu? Porque eu tenho minha mãe, eu tenho minha casa, eu tenho meus irmãos, mas a comunidade precisa de ter uma diretriz. Tem gente que não consegue um emprego, tem gente que sai da cadeia, não consegue mais o emprego. Às vezes a sociedade bate a porta na cara e tem pessoas que querem trabalhar, não consegue, porque às vezes tem um filho, tem que sair, vai pegar o filho na creche. E aqui a gente ainda consegue driblar todas essas coisas. Isso me fez valorizar. E também a comunidade, a gente precisa fazer uma geração de emprego para outras pessoas, porque a cidade não tem condições. Você trabalha na temporada e depois do ano você fica sem trabalhar. E aqui não. Mesmo a gente ganhando R$700 por mês, a gente continua todos os meses aqui. Paramos agora por conta da quarentena. Mas mesmo assim, se você ficar parado, você tem esses R$700? Você tem R$800? Não tem. E aqui,
pelo menos é pouco, mas a gente consegue ainda ter alguma coisa. Você pode pagar um gás, pagar uma luz, né? Comprar uma bolacha para criança, um Danone. Então isso que me estimulou, porque meu pai era pastor e a gente fazia muito projeto social. Então assim, a comunidade precisava de algo e esse algo é isso aqui. E isso tem realizado os sonhos de muita gente. Os materiais reciclados são recolhidos nos prédios e nas casas da cidade. Depois, todos os materiais são levados para esse local para serem separados, pesados e vendidos. Nós tínhamos uma área, era só a parte de baixo e a casinha. Hoje nós já temos uma área maior nessa gestão. Na gestão passada era 500 metros, nessa gestão nós conseguimos 2.100, quase 2.200 metros quadrados. Nós conseguimos as telhas da Teta Park, nós conseguimos esses pontaletes que é do PEA, da Ilha Anchieta, que doou para nós, né? Esse caminhãozinho é da Rede Catavale, pelo Movimento Nacional dos Catadores, que foi cedido para nós aqui da cooperativa, senão nós não estaríamos trabalhando, nós não teríamos condições de estar buscando esses materiais. E se por um lado apenas 17% da população tem acesso à coleta seletiva, por outro, os catadores de materiais reciclados têm um papel ambiental muito importante para a sociedade. A minha maior paixão é saber que meu filho não mora aqui, ele está lá em Portugal, mas que eu estou contribuindo para o meio ambiente. Hoje eu descobri que a água que infiltra nesse solo, quando o rio seca, ele busca um caminho para que essa água que está aqui chegue até ele, para ele sobreviver. É como se a artéria daqui chegasse até aquele rio que está lá embaixo, onde vocês passam. Então isso é muito importante. Não deixar que o resíduo contamine o chão, contamine o solo. E saber que eu posso gerar empregos, não só 12, mas que eu posso gerar aqui 50 empregos. E se a prefeitura contratar a gente, além do que a gente recebe, dos materiais que a gente vende, a prefeitura vai fazer esse complemento da nossa renda. E aí sim os catadores vão ter uma vida digna, porque é isso que nós precisamos. Nós não somos coitadores, nós somos catadores ambientalistas que fazemos a sustentabilidade de um planeta. Porque a terra hoje ela está gemendo, ela está pedindo socorro. E as pessoas não entenderam ainda. Além da preocupação com o meio ambiente, a Gilda ainda ajuda outras pessoas com que ela encontra em bom estado. Tem uma pessoa que me procurou essa semana que ela está sem fogão, ela não tem colchão, ela não tem prato. A gente já encontrou uns pratos, a gente já encontrou umas cobertas, já tem o fogão. A gente consegue ainda fazer esse trabalho social. Isso é uma coisa assim que não tem preço, né? É gostoso, a gente consegue achar muita coisa boa que vem revista, vem livros, vem chinelo, vem sapato, vem tênis, vem roupa. E a gente consegue fazer essa doação, porque às vezes vem limpinha, dobradinha, vem cheirando aqueles perfumes gostosos, né, das madame que passam. E tem muito descarte. Então, essa gente não vai descartar para você, porque sabe que vocês dão um destino correto, né? Nesta outra cooperativa, que fica na cidade de Jacareí, no interior de São Paulo, chegam por mês 129 toneladas de resíduos sólidos. Eles recebem todos os tipos de papel, vidro, plástico, metal. O caminhão da coleta seletiva chega pela entrada do fundo, é descarregado no galpão de lá de cima. Daí ele faz o descarregamento, o material vai para a esteira de alimentação, depois é jogado para a esteira de triagem e na triagem é feita a separação, qualificando cada material, que depois disso vem para a pesagem, da pesagem para a prensa, da prensa é enfardado e vai para o estoque de armazenamento. Daí, quando tem a quantidade adequada, a gente faz a comercialização, a própria cooperativa. 41 pessoas trabalham na cooperativa. Isso significa que são 41 famílias que estão sendo alimentadas através da reciclagem. Pessoas que levam o seu sustento com material reciclável para sua casa. Então, são 41 cooperados que alimentam suas famílias com o reciclável daqui. A importância aqui para a gente é, primeiramente, dar oportunidade para aquelas pessoas que são catadores, que não conseguem serviço em lugar nenhum, e também pessoas que estavam desempregadas, que não conseguiam mercado aí fora, hoje estão aqui com a gente, trabalhando. Infelizmente, por tudo isso, hoje a gente só está com 41. Mas a cooperativa já chegou a ter 58 cooperados aqui dentro.
Só que com a pandemia, com tudo acontecendo, foi diminuindo. Então hoje a gente está com 41. E essas 41 famílias vivem com o dinheiro do material reciclável. Hoje, a Anália é a presidente da cooperativa, mas quando ela começou a trabalhar com reciclagem foi por necessidade. Eu era dona de casa e, de repente, meu marido perdeu o serviço, ficou desempregado, caiu no mundo da bebeção e eu, com filho pequeno, me vi num momento assim, de desespero. Eu era dona de casa, não trabalhava em lugar nenhum. Aí comecei a pegar material, sair com algumas pessoas, pegar material reciclável, trazer para minha casa, fazer a separação, a venda e assim começar a trazer o sustento para dentro da minha casa. Depois de um tempo eu fiquei sabendo da história que não era cooperativa ainda, era uma associação que estavam pegando pessoas, catadores, e eu fui, me inscrevi e me chamaram. Aí teve um processo de seleção, assim, de associação para a cooperativa. Uma formação, tudo que teve, eu participei e em 2008 virou de associação para a cooperativa. E eu estou na cooperativa desde quando ela foi formada. E a minha vida pessoal mudou muito. Graças a Deus, tudo que eu tenho hoje, a maior parte dentro da minha casa é com material da reciclagem. Você criou seus filhos tudo com reciclagem? Tudo com reciclagem. Hoje o meu caçula tem 20 anos e eu pago a faculdade dele com dinheiro da reciclagem. Ele está no último ano dele de administração. Então, é um orgulho, que é difícil a vida na cooperativa, que tem seus altos e baixos, mas se a gente tiver fé e perseverança, a gente consegue. Boa noite, pessoal. Hoje eu vim aqui lançar a campanha solidária do Miguel. Essa campanha vai chamar Tampinhas de Amor. Sabe aquela tampinha que você joga fora? Não joga mais. Qualquer tampinha de plástico que você tiver, de refrigerante, água, pasta de dente, amaciante, qualquer tampinha, guarda. Aí você me liga, entre em contato comigo que eu vou retirar com você em qualquer lugar. Essa campanha vai ser para custear o tratamento do que o Miguel está precisando no momento e a cadeira de rodas dele. Vamos divulgar para todo mundo. Tio, tia, primo, divulga, gente. Quanto mais, melhor. O Miguel agradece a ajuda de todo mundo e eu também. Muito obrigado, pessoal. Esse vídeo foi feito pela Rúdica, mãe do Miguel. Ele nasceu com uma cardiopatia e depois de uma cirurgia nos primeiros dias de vida, ele perdeu todos os movimentos do corpo. O tratamento é caro e a Rúdica não tem condições de pagar. Aí veio a ideia de juntar tampinhas de plástico. Eu sempre olhando na internet, eu vi uma ONG que fazia arrecadação de tampinhas para comprar alimento para animais e fazer castração. E aí eu pensei, se as pessoas elas arrecadam tampinha para ajudar animais, por que não o meu filho? Então foi daí que surgiu a ideia. Antes eu fazia rifa, só que as rifas não davam muito e também ficar toda hora fazendo rifa. Então eu pensei, é lixo. As pessoas iam jogar no lixo e por que não elas guardarem para o Miguel? No começo, os amigos e os vizinhos eram os que guardavam as tampinhas, mas aos poucos começaram a chegar na casa da Rúdica tampinhas de várias cidades vizinhas. Quando eu lancei a campanha, eu achei que ia ficar só mais entre os amigos do Facebook. E acabou que viralizou o vídeo e várias cidades me ajudam. Então hoje eu tenho várias cidades que me ajudam. Foram criados postos de coleta. Então, em várias cidades nós temos postos de coleta que essas pessoas recebem as tampinhas e quando elas têm uma quantidade grande, elas trazem para mim. Então, eu tô tendo ajuda muito, muito grande mesmo. Porque sozinha eu não ia conseguir, porque no vídeo eu até falo, eu busco aonde for, porque eu achei que seria só os meus amigos do Facebook mesmo que iam me ajudar, e não que seriam tantas pessoas, tantas cidades.
é praticamente o Vale do Paraíba inteiro ajudando ele, todas as cidades do Vale do Paraíba. Até agora, a campanha já juntou 2 toneladas de tampinhas. No início, o que ele precisava de imediato para ele não ter problemas na coluna, deformidade no corpo, eu precisava que ele tivesse uma cadeira de rodas, que é adaptada e é especial, para ele poder sair da cama, para ele não ficar só deitado. Então, no início, a campanha era para isso, para comprar a cadeira. E com 5 dias que tinha lançado a campanha, ele ganhou a cadeira. A gente não sabe quem é, a pessoa não quis se identificar. E aí eu falei, então a gente pode tentar o segundo passo, que era a sala de reabilitação dele aqui em casa. Então hoje a gente direcionou a campanha para isso. Como ele não pode sair da minha residência para fazer as terapias, transformar um espaço aqui na minha casa para os terapeutas poderem ter tudo que teria numa clínica de reabilitação, ter aqui em casa para poder trabalhar com ele. Ainda faltam 8 toneladas de tampinhas para custear todo o quarto de tratamento do Miguel. Mesmo sendo muito, a Rúgica tem certeza que vai conseguir. A gente já conseguiu tirar que ia ser para o meio ambiente 2 toneladas de lixo. E transformou isso em amor, em solidariedade? Sim, se transformou numa corrente de amor, na verdade. Porque as tampinhas, elas vêm de todos os lugares, vêm pelo correio e todo mundo torcendo e ajudando o Miguel. Quando falamos de reciclagem, buscamos a sustentabilidade do nosso planeta. Mas muito mais do que isso, você viu que a reciclagem tem um importante papel econômico e também social. O que a gente descarta no lixo, muitas vezes pode salvar vidas. Essa campanha aqui se chama Lacre Amigo. A campanha do lacre, né, a orelhinha da lata que nós chamamos, né, ela começou há mais ou menos 8 anos atrás e ela tomou força mesmo de 2 anos para cá, tá? Que nós realmente, a comunidade, né, abraçou a causa, comerciantes, escolas públicas, né? Então muitas pessoas aderiram isso de 2 anos para cá. A pessoa física, vamos pensar, de casa, ela recolhe os lacrezinhos em garrafas, né? Junta uma garrafa, 2 ou 3, entrega para mim ou aqui na escola. Comerciantes, né, lanchonetes, bares, eles vão juntando numa garrafa própria que nós temos, né, com o logo da campanha. E eu, no caso de comerciante, normalmente eu que vou retirar. Os clientes, né, muitas vezes, eles levam a garrafa já cheia para o próprio estabelecimento para mandar para nós. O Eduardo é um dos comerciantes que ajudam no projeto. Logo na entrada da lanchonete, ele deixa um balde para juntar os lacres. Então é os lacres que a gente recolhe da latinha, tomou uma latinha de cerveja ou de guaraná que seja, tem aquele lacre. É simples e fácil, pode até guardar no bolso, levar para casa e guardar, que depois a gente recolhe. É um lixo que era dispensado. O pouco movimento que a gente faz, cada um fazendo um pouquinho, se torna muito grande e acredito que reconhecido por todos, né? Quando o balde está cheio, os lacres são entregues para a campanha. Normalmente eu vou juntando de mês em mês. Quando tem uma quantidade de 200, 300 quilos, eu vou ensacando ela e vou pesando cada saco, né? Então cada saco em média tem 13 a 15 quilos e normalmente uma cadeira de rodas, ela gira em torno de 75 a 85 quilos de lacre, dependendo do peso do lacre, o custo do lacre dentro do mês, né? Porque ele varia muito, que é cotado por dólar, né? E aí, o que nós fazemos? Nós temos uma parceira, que chama CDS Cadeira de Rodas, né? Nós peso, falo para ele, ó, eu tenho 400 quilos de lacre. Ele faz a cotação do lacre do dia e me fala, ó, dá para ter 5 cadeiras e meia. Ele manda 6 cadeiras, né? Então, nós tiramos o comércio, nós não vendemos, a gente entrega o lacre para ele e ele entrega as cadeiras para nós. Por mês, eles conseguem doar cerca de 4 cadeiras de rodas. Temos instituição de cadeiragem que pede, temos escolas públicas que já pediram e temos a fila. A pessoa fala assim, olha, eu tenho uma pessoa, amiga minha, que precisa de uma cadeira. Nós pegamos o nome, RG, endereço, tudo direitinho, né? Tivemos a disponibilidade, nós já entregamos de imediato, tá?
Não existe uma troca nisso, né? Nós não pegamos o lacre para entregar a cadeira, né? Nós realmente entregamos a cadeira para quem está precisando. Então a gente está ajudando o meio ambiente e ajudando socialmente uma pessoa e várias outras com as cadeiras de roda. Já na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro, os reciclados são recolhidos pelo projeto Tampinha do Bem para ajudar na castração de animais que vivem nas ruas. A princípio, a Hélida, que é a criadora do projeto, ela teve uma preocupação grande com os animais procriando na rua, mas não tinha condições financeiras para arcar com a castração, que chega aqui em Macaé em torno de até R$600, dependendo da clínica. Então, ela teve a ideia de recolher recicláveis pela rua. Aí ela percebeu que o plástico quase não é recolhido. Aí ela resolveu recolher, então, o plástico, que é o que tinha em abundância, né? Porque o alumínio já é mais difícil. E aí, no primeiro momento, ela vendeu, castrou o primeiro animal e viu que dava certo. Até agora, 300 animais foram castrados, todos com o dinheiro vindo do lixo. Hoje, passa uma mensagem para as pessoas de que tudo é reaproveitável, nada é lixo. Nada nesse mundo é lixo, não existe jogar fora, né? A gente aceita roupa usada porque a gente entende que essa roupa pode ser reaproveitada de alguma maneira. Ah, tá manchada, tá rasgada. A gente faz roupinha cirúrgica para quando castra um animal, que a gente também não tem como comprar roupa cirúrgica, então a gente produz essa roupa cirúrgica. A gente vende essa roupa reusada, né, já usada, por um baixo custo, de R$1 a R$10, para poder as pessoas entenderem que não precisa ser um valor alto para você se vestir bem e se vestir de uma roupa que já foi usada. E quando a ideia de criar um projeto para ajudar o meio ambiente vem de uma criança? O Caio tem 11 anos e foi dele a ideia de criar primeiro uma casa de brinquedos usados e depois um ecoponto para recolher materiais reciclados. Primeiramente, eu e meu pai, a gente estava lá em casa, pegando os brinquedos que a gente tinha para doar, que a gente não usava mais. Daí a gente falou, e se a gente conseguir arrumar um jeito de doar esses brinquedos para quem não tem condições de ter um brinquedo? Daí veio a ideia da casinha, que foi para a doação dos brinquedos mesmo. Daí o meu pai, ele foi, falou com o padre sobre a casinha de colocar na praça. E daí foi continuando, porque querendo ou não, isso já é um tipo de reciclagem. A gente estava reutilizando, as pessoas reutilizando. Daí podia ir lá, colocar o brinquedo na casinha, podia pegar, podia trocar, fazer o que quisesse. E daí foi isso. Daí depois que começou o projeto da reciclagem com os materiais. E dali a gente já tinha iniciado um processo em casa da separação dos resíduos. E aí o Caio veio novamente e falou, papai, a gente podia fazer isso também com a comunidade, né? E novamente, né, sempre compartilhando as ideias, conversando, acho que isso é um processo do planejamento, né? A gente voltou a falar com o Padre Luísio e ele também, de novo, né, e com muita espontaneidade, falou, não, vamos fazer. Isso foi logo no começo do ano, agora de 2020. O ecoponto fica nesse galpão da paróquia São Pedro Apóstolo, na cidade de Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Uma vez por semana, os moradores do bairro trazem aqui os materiais reciclados, que são separados e depois vendidos. O dinheiro é usado para ajudar na própria paróquia. E isso partiu da catequese, né, em especial, porque a gente vê com muito bons olhos assim, trabalhar a base, né? Então as crianças que estão recebendo agora os conhecimentos, né, as informações da formação de um cidadão de fé, né, tem que levar junto com ele a questão da natureza, o como cuidar da natureza, né? E isso hoje, não só na Igreja Católica, mas mundo afora, né? O Papa Francisco clama, né, para que a gente faça esse trabalho de cuidar da casa comum. Então, quando a gente fala cuidar da casa comum, cuidar da natureza, é um processo que a gente precisa iniciar por onde? Primeiro pela gente, né? Porque nós somos natureza. Então, se a gente não fizer esse trabalho interno, né, de poder contribuir de certa forma no ambiente que você trabalha, no ambiente que você convive, né?
Então saiu daí essa ideia de poder, de uma forma bem voluntária, assim, ajudar a comunidade, despertar na comunidade essa consciência. E com a ideia do Caio, Washington se enche de orgulho. Ele, que é engenheiro agrônomo, sabe que está dando um bom exemplo para o filho. O que acontece quando a gente faz a separação? Porque o reciclável é para não poluir o meio ambiente, né? Porque se poluir acaba fazendo mal para a gente, para os animais, para a natureza. E daí com isso acaba melhorando para a gente mesmo. A gente como cidadão e quer deixar uma contribuição, né? A gente tenta levar isso para todo mundo, mas quando isso sai de casa, né, de um filho, com certeza é motivo de orgulho, né, de alegria para a gente. Então a gente sempre trabalha isso em casa, não só com os filhos, mas com os sobrinhos, parentes, né? E o Caio já adotou esse DNA ambiental, né? Então já está envolvido, a gente tem feito muitas coisas, assim, desde quando eles nasceram. Cada um tem a sua árvore plantada em Guará, né? Dia do meio ambiente a gente sai plantando. Então a gente já tem aí algumas árvores plantadas na cidade, né? Obviamente que dentro de um critério. A gente não pode sair plantando árvore de qualquer jeito também, porque depois aí tem que podar a árvore, tem que tirar, está no lugar errado. Então eu sempre oriento nesse sentido, né? Mas não é só plantar árvore, né? É cuidar da saúde, é cuidar do espírito, da mente. E é estar partilhando esses conhecimentos com todos que estão em volta da gente, né? Então eu fico muito feliz com isso, né? E que ele possa aí carregar essa genética para frente.